Existe um segredo sobre o jejum que pouca gente fala, apesar de ser um segredo comum para a igreja ao longo de muito tempo. Hoje em dia, esse conhecimento está tão perdido que realmente parece um segredo. Então, hoje eu vou falar sobre o jejum e como ele realmente funciona, o que ele traz espiritualmente para você, como você pode se beneficiar dele. Em primeiro lugar, se você acompanha aqui o meu canal, você sabe que dias atrás eu postei um vídeo sobre como crescer na fé. Esse vídeo eu falo lá sobre práticas que o próprio Cristo deixou pra gente que tem esse efeito, crescer na fé. E lá eu também falo sobre o jejum. Só que o jejum eu apenas cito, né, como uma das práticas que são necessárias e não dou a explicação mais profunda. Então esse vídeo tem esse objetivo, dar a explicação mais profunda, mas ele completa esse outro vídeo. Então eu vou deixar aqui para você, se você quiser assistir, eu recomendo que você já deixe ele aberto aí para assistir depois, não precisa assistir antes. Mas vamos lá. O jejum, anotei alguns pontos aqui para não esquecer. Ele é uma daquelas 3 práticas que Jesus Cristo nos recomenda: oração, jejum e esmola. E ele tem uma função dentro dessas 3 práticas que é muito importante. Eu cacei aqui um adjetivo um pouco melhor, mas não encontrando, fica como importante mesmo. Ele é importante. Então o jejum ele faz o seguinte, olha, todos os dias da sua vida, sempre que você está por aí, né, fazendo alguma coisa ou fazendo nada, você identifica dentro de você uma série de vontades e desejos. Você consegue observar isso muito facilmente se você sentar e ficar parado. Né? Surgem inúmeros desejos na sua cabeça. Você sente vontade de comer alguma coisa, você quer ver alguma coisa no celular, você deseja fazer alguma coisa certa, ou alguma coisa errada, ou nada. Então você fica. Né, o nada também é desejo, tá? Só pra deixar claro que fazer nada é procrastinar. Né? Então você fica naquela coisa assim de que, eu quero algo ali pra me preencher. Eu quero algo, quero algo, quero algo. E esse movimento de caça, de procura, ele te distrai daquilo que é o mais essencial, que é a sua presença de consciência diante de Deus. Eu quero dizer isso aqui de maneira muito concreta. Esse vídeo aqui não tem a intenção de ser pouco profundo, ok? Então esse vídeo aqui vai ter profundidade. Já sei que ele não é para todo mundo, mas se você tá aqui, certamente vai ser para você e vai te ajudar muito. Garanto isso. Então assista até o final. Sempre que você tem esses desejos te distraem daquilo que é, vamos dizer assim, o desejo fundamental do homem, que é voltar para Deus. Eu sei que muitas vezes a gente não identifica isso na gente. Nós não identificamos isso nós mesmos, esse desejo fundamental de voltar para Deus. Mas esse é efetivamente o desejo fundamental do homem. Nós percebemos isso muito claramente após a morte, né? Porque aí, uma vez que você já não tem mais o corpo, fica claro para você o que é você e quem é você diante de Deus. Então, uma vez que isso acontece, nós temos ali fortemente, né, a nítida impressão de que o desejo fundamental do homem é voltar para Deus. Mas enquanto nós estamos aqui nessa ilusão, né, nesse mundo ilusório e passageiro, em que o nosso desejo é confuso e ele é estragado pela marca do pecado original, quer dizer, a gente fica de desejo em desejo, esses desejos nos distraem de Deus e nos tiram a atenção devida a Ele. Muitas vezes até levando ao pecado. Então, o que Jesus faz para nos devolver um certo controle? Controle não seria a melhor palavra, mas uma certa pureza, para purificar esses desejos. O que ele faz? Ele cria o jejum, certo? Deus cria o jejum e nos transmite, né, os homens ao longo de toda a história bíblica sempre fizeram o jejum, e o jejum ele está muito ligado à ideia de purificação. Vocês podem ver que são diversos episódios onde Deus diz assim, olha, eu vou acabar com aquela cidade, ou então vou exterminar aquele povo, façam jejum e penitência, e aí não vai acontecer. Então o povo faz isso, e o que acontece? Aquela cidade fica purificada, ela se converte, e converter-se é voltar a Deus, ou seja, o jejum é um mecanismo para isso. Então quando a pessoa faz isso, né, depois vem o castigo divino, ele é abrandado ou não acontece.
Então Deus cria o jejum porque nós temos esses inúmeros desejos dentro de nós e o jejum tem essa capacidade de fazer com que esses desejos nos domine menos. Existe outra coisa que é capaz também de nos dominar e de nos aprisionar, que também faz perder a força, né, através do jejum, que são os demônios. Né? Existem algumas castas de demônios, que Jesus fala, que só saem com jejum e oração. Ou seja, você, para se desprender também de algo que é espiritual externo a você e que está te aprisionando, o jejum também tem essa capacidade. Agora, por que ele tem essa capacidade? E esse é o centro aqui do que eu tenho para falar para você. O jejum tem essa capacidade porque ele foi feito para funcionar assim. Mas antes de explicar exatamente como ele funciona, eu tenho que fazer uma distinção que é muito necessária. Porque muitas pessoas não entendem, ou pelo menos não estão entendendo enquanto estão assistindo aqui, o que eu estou falando quando eu falo jejum. Quando eu falo jejum, eu estou falando não comer. Ok? Nada. Não comer nada. Por quê? Hoje em dia é muito comum as pessoas falarem assim, não, eu faço jejum de doce. Não, eu faço jejum de celular. Jejum disso, jejum daquilo. Não, peraí, essas coisas são abstinências, certo? Não, eu vou fazer aqui a abstinência, né? Eu vou me abster de fazer tal coisa, vou me abster de comer tal determinado tipo de alimento. Não, o jejum, ele não é uma abstinência de um determinado alimento. O jejum é não comer nada durante um tempo pré-determinado. Então você vai falar assim, hoje eu vou jejuar, sei lá, 6 horas, desculpe. 6 horas, 12 horas, 24 horas, 3 dias, existe, tá? Então, assim, esse jejum, isso sim é jejum. Não é agora você ficar assim, não, eu vou aqui comer um pouquinho, e depois eu como outro pouquinho, mas é o jejum. Não, isso não é exatamente jejum, não. Isso é uma abstinência. Ok? Então, quando eu falo jejum, eu estou falando disso. Vamos voltar então para o tema. O elemento principal do jejum é o quê? Todas aquelas vontades que você sente, elas roubam a sua atenção constantemente. No momento em que você decide fazer o jejum, e você começa o jejum e ele começa a engrenar ali, né? Vai passando as horas e você começa a sentir fome, você começa a perder capacidade de prestar atenção em outros desejos que não sejam o desejo de comer. Quanto mais tempo dura o seu jejum, mais isso se torna presente. Quer dizer, você quando está com muita fome, você não tem grandes ideias. Você não fica pensando nas grandes teorias. Você não fica pensando nas grandes discussões. Você não fica preocupado com isso e com aquilo. Você só quer o quê? Comer. Você só tem esse desejo. Então, esse desejo, ele como que agrupa ou simboliza, retém todos aqueles outros que você tem diariamente, constantemente. Então, no momento em que você faz o jejum, é como se você abrisse uma sacola e jogasse ali dentro todas as suas vontades e fechasse essa sacola que é o único desejo, a fome. E esse desejo você entrega a Deus. Ou seja, você consagra naquele desejo aquele e todos os outros. Então, no dia que você faz jejum, você como que se abstém de tudo aquilo que te distrai de Deus. Você consagra a Ele tudo aquilo, através do ato de consagrar a sua fome. Então, Deus recebe de você muito mais do que aparentemente você está entregando. Por isso, isso é uma coisa que deve ser feita em segredo, porque uma vez que você faz e sai contando para as pessoas, né, ou faz como os fariseus, né, desfiguram o rosto para parecer que estão jejuando, você perde esse prêmio, ou uma parte dele pelo menos. Porque você não está fazendo para Deus, você está fazendo para ganhar o prestígio do homem, o prestígio social. E esse prestígio social ele já é um prêmio de certa forma. Então você troca um prêmio real, proporcional àquilo que você está fazendo, por um prêmio ilusório e não proporcional. Então por isso deve ser feito em segredo. Outro motivo, isso é Jesus mesmo que fala, tá? Tem que ser feito em segredo e o Pai que está no céu te recompensará em segredo. Ou seja, Ele vai te dar uma graça, Ele vai colocar em você uma graça que você também não sabe exatamente o que é. E você não sabe onde é que ela está, você não sabe como ela vai se manifestar. Mas é uma graça e é uma graça em segredo até para você também não atrapalhar.
Então, sempre que você faz um jejum, você recebe uma graça. Sempre. Isso é, assim, promessa de Cristo. Sempre que você faz oração em segredo, você recebe uma graça. Sempre que você dá uma esmola em segredo, você recebe uma graça. Essas são 3 práticas que te dão necessariamente essa graça. E como eu falei no meu outro vídeo, que eu já recomendei aqui para vocês, parte dessa graça é a própria fé. Faz você crescer na fé. Existem outras graças também que vêm aí dentro, mas que você provavelmente não vai saber rastrear o que é, porque é em segredo a recompensa. O ato é em segredo e a recompensa também. Então, eu sugiro para você começar a olhar com mais seriedade para o jejum. Eu sei que não é uma prática agradável, a gente não é gostoso de fazer, não é bom de fazer, mas ela é extremamente recompensadora, né? Ela nos dá uma recompensa maior do que aquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, se é muito difícil fazer e você está achando que está fazendo muito, imagina a recompensa então, né? Outro ponto que eu coloquei aqui é o desprendimento. O jejum ele gera desprendimento. Ou seja, você está se desprendendo daquilo que te mantém vivo. O que te mantém vivo? Comida. Comida é matéria, comida é esse mundo aqui. Se você não notou, boa parte desse mundo é comestível, né? Se não para você, pelo menos para outros seres. E, em algum grau, esses seres que se alimentam de coisas que você não se alimenta, contribuem para a sua alimentação também. Então esse mundo aqui, ele é totalmente ligado, né, à sua manutenção. A alimentação, a água que você toma, o sol que te mantém vivo e tudo isso. Então uma vez que você começa a deixar isso de lado e oferece isso a Deus, ou seja, você está fazendo um desprendimento. E esse desprendimento dessas coisas diminui o seu amor por essas coisas. Não no sentido de que você vai amar menos o mundo, os animais, as pessoas, não. Mas no sentido de que você não vai devotar a eles a sua atenção mais profunda, ou o seu desejo mais profundo, mas vai devotar a Deus e dirigir a Deus, ou seja, converter a Deus. Esse desprendimento também ele vai se manifestar de maneira espiritual, uma vez que você está fazendo algo assim por amor a Deus, você também começa a se desprender do amor, entre aspas, né, aos seus pecados. E é exatamente por isso que o jejum ele te liberta, né, de determinados tipos de demônio. Porque ele vai gerar um desprendimento também espiritual. Não só da sua parte, no sentido de que você ama ou deseja aquele pecado, é apegado a ele, mas também da parte do demônio, que espiritualmente tem um laço sobre você. E por que o jejum faz isso também? Porque o jejum ele tem a capacidade de como que renovar você. Isso até mesmo do ponto de vista físico. Hoje em dia existem, eu não gosto de falar dessa forma porque todo mundo fala assim meio que para ganhar autoridade, né? Mas realmente existem vários estudos, né? Estudos dizem, tem vários estudos que comprovam que o jejum, quando você faz jejum, né, não é qualquer jejum, assim, depende do número de horas, mas se eu não me engano, de 12 ou 16 horas para cima, o seu corpo ele começa a mudar. Quer dizer, as suas células elas se renovam. Eu acho que as células renovarem é mais de 24 horas. Né? Se você fizer um jejum de 24 horas, as células se renovam mesmo. Elas trocam. Isso diminui a inflamação no intestino, inflamações no corpo. Em alguns casos, pode curar algumas doenças. Então, o jejum ele consegue renovar o seu corpo. Ele renova, né? ele te dá forças, ele reorganiza o seu corpo, porque ele descansa os órgãos, ele faz uma série de coisas que você pode pesquisar aí facilmente e você vai ver os benefícios disso. Agora, espiritualmente, ele também faz isso. Ele também reorganiza a sua mente, ele descansa a sua mente, ele abre, né, o seu coração para oração, ele te eleva. Então, isso faz parte de todas aquelas recompensas em segredo que você não sabe, porque olha só, você consegue ver o seu estômago? Não. Ele fica em segredo para você, de certa maneira. Então, às vezes, através disso, Deus opera em você uma coisa até mesmo material, que é uma recompensa em segredo, porque você não vê a diferença, mas você vai ter a diferença, efetivamente. Então, o jejum também tem essa ideia de reordenar o corpo e a alma, ou seja, converter o corpo e a alma a uma ordem que
nós infelizmente vamos perdendo. Para qualquer pessoa que leia Santo Hildegard, eu vou inclusive deixar um livro aqui recomendado para vocês. Vocês podem ler o Física, de Santo Hildegard, tem também o Caus et Curae e o Medicina de Santo Hildegard. Eles não estão aqui perto agora, então vou mostrar só esse. Mas vou deixar o link desses livros aqui na descrição. Santo Hildegard fala, ela que era uma santa doutora da igreja, né? E que viveu na Idade Média, ela era médica, né? Da medicina medieval. Ela explica que existe, na verdade, um vínculo entre a alma e o corpo, de tal maneira que doenças no corpo muitas vezes são consequências de coisas na alma. O cansaço da alma, o cansaço do corpo estão ligados. Se você dá muita atenção ao seu corpo, sua alma se cansa, ela fica pesarosa, né? Ela fica desgastada, você fica desanimado. Então você pode observar muitas vezes que quando, por exemplo, se você tiver algum tipo de vício, algum pecado assim mais vicioso, você vai sentir a sua alma pesarosa, você parece que se arrasta. E isso a longo prazo vai gerando doenças até mesmo físicas. Então ela explica isso muito bem e dá ali uma série de conselhos, né, e até remédios que vão refazer esse equilíbrio do corpo. E um desses remédios é justamente o jejum. Então você trabalhar o jejum junto com as orações, junto com a prática devocional, ele reorganiza você, ele remodela você a algo mais próximo daquilo que Deus queria quando ele te constituiu, quando ele te fez. Porque uma vez que você começa a dar atenção para ele, né, e você está fazendo uma espécie de reset, né, das configurações, é evidente que você vai sair disso mais autêntico do que o que você estava antes, porque você estava dando atenção a coisas que são falsas, a coisas que não são você de verdade, coisas que estão alheias à sua missão, a quem você deve ser. Então, só para recapitular, o jejum ele agrupa as nossas vontades e na vontade da fome você entrega a Deus todas aquelas outras. O jejum ele te gera o desprendimento, o jejum reordena o corpo e a alma e o modo de fazer é não comer, ok? Não é jejum disso, jejum daquilo, não. Essas coisas são abstinência. O jejum, de fato, é não comer. Se você quer saber mais sobre isso, eu ensino isso dentro da Escola da Verdade. Ensino sobre essas práticas de maneira até mais profunda do que está aqui, né? Aqui deu 17 minutos de vídeo, mas lá, né, geralmente explico com aulas maiores. Então, se você quer saber mais, você pode conhecer a Escola da Verdade e entre em contato comigo. Os contatos estão aqui na descrição, que eu vou apresentar para você. E aí, você pode ser o meu aluno. Bom, pessoal, gostou do vídeo? Quem gostou do vídeo aí, curte, comenta, tá? Coloca aqui a sua dúvida, a sua observação. Se você quiser também indicar algum tema de vídeo, tá? Esse aqui, por exemplo, nasceu dos comentários do vídeo que eu mencionei para vocês, onde as pessoas pediram para fazer um vídeo específico de cada um. Então, logo mais vai ter também o vídeo sobre a esmola e o vídeo sobre a oração. Então, se inscrevam no canal para vocês não perderem. Se você é novo aqui, não deixe de se inscrever. Um abraço e até a próxima.